Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é um vídeo muito importante para você que fez a prova da Prefeitura de Cariacica do último fim de semana. Aqui a gente vai fazer agora uma correção, mas correção muito por alto, tá? Não dá tempo de a gente ficar vendo em detalhes, mas sim só a ideia geral das questões tanto de raciocínio lógico quanto de informática das provas de ensino superior. Então, o principal aqui agora é de a gente ver aquelas questões que a gente conseguiu identificar algum tipo de problema em que caiba recurso, né? Então, quais as questões que a gente consegue questionar junto à banca para tentar conseguir alguns pontinhos a mais. Lembrando que a gente tem um serviço de escrita de recursos e aqui na descrição desse vídeo a gente vai deixar um formulário para você preencher, caso você tenha interesse de adquirir os recursos das questões que a gente mencionar aqui que são problemáticas, tá? Então lá tem o preço, lá tem tudo, tem nosso contato também, basta você entrar. Eu sou o professor Igor Albert e no canal da JIT Educação a gente fala muito sobre concursos, sobre raciocínio lógico, informática, matemática. Então inscreva-se, isso também é muito importante para a gente. Eu tenho certeza que é um conteúdo muito importante para você também. Sem mais delongas, vamos lá. Lembrando que recurso é até amanhã, quarta-feira. Talvez esse vídeo seja pronto até na madrugada de quarta. Então esteja atento para você não perder o prazo. E também, como o prazo é muito curto, a gente precisa fazer um vídeo mais rápido e não dá tempo de olhar com muito cuidado todas as questões, com o nível de detalhe que a gente gostaria. Mas a gente fez o possível e estamos entregando o melhor aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos ver as questões da prova de informática e de raciocínio lógico. Começando então por raciocínio lógico. Essa questão aqui a gente começa com o número 100 e a cada 20 minutos a gente aumenta 10%. E aumentar 10%, galera, é uma coisa que facilita muito nos cálculos. É você pegar o número e multiplicar por 1,1. E aí você mantém o 100% e aumenta 10%. Então, quantas vezes a gente precisa fazer isso para ultrapassar 200? E é a quantidade de vezes você vai precisar multiplicar pela quantidade de minutos, né? E você acha a letra D, 2 horas e 40 minutos. Então, essa questão estava ok. Questão 12, essa aqui cabe recurso. É uma questão de análise combinatória, mas o examinador comete um erro grotesco. Nessas provas aqui que eu vi de Cariacica desse fim de semana, tanto considerando ensino médio quanto superior, esse foi o erro mais feio que eu vi, tá? As provas de raciocínio lógico e informática. Que foi o examinador contou errado a quantidade de letras I aqui dessa palavra. Então tem 2 I e ele coloca apenas como 1. Tanto é que a soma das letras aqui dele dá 1 a menos, dá 8, né? Então, na verdade, a resposta deveria ser A, mas de qualquer forma, e não B, como eles propuseram, mas de qualquer forma, essa informação aqui prejudica o leitor, prejudica o concorrente, né? A pessoa que está prestando o concurso, você que está prestando o concurso. Então, de qualquer forma, essa questão aqui pode ser questionada, sem dúvidas. Questão 13, uma questão que a gente vai precisar listar, né, os números pares, os números ímpares, e depois fazer algumas operações de interseção e de união de conjuntos. Mas no final a gente chega na resposta alternativa A. Então é uma questão um pouco trabalhosa, mas não difícil, né? Se a gente domina os conceitos de interseção e união de conjuntos, sai de forma mais tranquila. Questão 14, ele coloca algumas regras. Se o aumento for superior a 15, a gente tem que tirar 3%. Então aqui vai ficar 20%. Aqui não, aqui vai continuar 15, certinho. Agora, sempre que o sorteio resultar em redução inferior a 5, deve considerar 3 a mais. Então aqui vai ficar 3 a mais, tá? 5%. Então, considerando esses aumentos e reduções aqui, de um valor de R$ 100 inicial, a gente vai chegar na alternativa A. É uma questão cara da IDESG, a IDESG gosta de colocar essas questões que tem muito cálculo chato e repetitivo, então vai ficar enorme os cálculos,
você não tem uma calculadora e na prova você não tem, fica muito difícil de resolver, né? Mas não é difícil, na verdade é mais trabalhoso do que difícil. Mas a priori não tem problemas aqui não. É chata, é cansativa, mas isso não é motivo para anular a questão, né? Alternativa A. Questão 15 é uma questão que explora aí os conhecimentos sobre dias da semana, sobre períodos de tempo. E aqui, se a gente fizer as operações certinho, a gente vai encontrar a alternativa C. Apenas essa informação aqui está correta. E na verdade ele usa uma informação até verdadeira. Você olha os calendários de 2028 e 2027, vai encontrar essas respostas aqui. Mas tem como também resolver matematicamente. Lembrando que a cada 7 dias cai no mesmo dia da semana. Usando essa informação, você consegue resolver as questões. Também precisava lembrar da quantidade de dias em cada mês do ano, esse tipo de informação, o que era um ano bissexto, mas dava para resolver. E galera, lembrando que se você tem interesse que a gente resolva alguma dessas questões com mais cuidado, deixa aqui nos comentários. Depois que passar esse período de recursos, a gente pode gravar sim, tá? E é muito bom receber esses comentários de vocês. Anima muito a gente aqui, tá? Então, a priori, essa questão aqui também não teve nenhum problema gráfico. Questão 16 é uma questão que mexe aí com porcentagens e com teoria de conjuntos também. A gente precisaria preencher o diagrama de Venn, né? A gente precisaria montar o diagraminha de Venn aqui para resolver essa questão. Mas montando de forma correta, a gente chega na alternativa C. Também a priori não tem problemas. Bem escrita, bem descrita e sem problemas no enunciado. Questão 17, veja que a lógica aqui é o seguinte. Primeiro eu somo 4, depois eu somo 6, depois eu somo 8, depois eu somo 10, e por aí vai. 12, né? E ele quer saber o 20º e o 25º. Vai ficar bem lá na frente, uma questão também meio chata de resolver, mas no final a gente acha a alternativa A. Nessa questão 18, o que a gente tem é o seguinte. Se você fizer os aumentos que ele propõe, né? Que a gente começa com 50% no administrativo, 30% em vendas, e aí o restante, né? Que é 20% no setor de produção. Se eu aumento o setor de vendas em 20%, vai para 36%. E se aqui eu reduzo 15%, vem para 15%. Eu reduzo 25%, desculpa, vai para 15%, tá? Porque 20% de 30 é 6, então somei 6 e 15%, 25% de 20 é 5, então reduzi 5. Então veja que o que a gente aumentou no total aqui foi 1%, agora a gente tem 101%. Ou seja, 101% equivale a 990 mil, como 100% equivale à alternativa A. Então, também sem maiores problemas essa questão. Na questão 19, que também é uma questão que envolve teoria de conjuntos, diagrama de Venn, a gente precisa organizar os dados, só que depois de organizar, a gente percebe que a gente tem mais variáveis do que a gente poderia ter, né? Então aqui, se a gente sabe que tem 200 pessoas que usam ao menos um dos aplicativos, a gente sabe que a variável z é 0. Mas as variáveis x e y continuam aí. Então assim, lembrando galera, o tempo aqui é muito curto, a gente tem um tempo curto para analisar essas questões, né? Mas a priori essa questão aqui não parece ter uma solução viável. Então, como a gente tem as variáveis x e y, não dá para encontrar esses valores aí. Teoricamente, eles podem assumir muitas possibilidades. Então, por isso que a gente considera que essa questão aqui caiba recurso sim, beleza? E a última aqui é uma questão de fração. Ele está falando quanto que tem cada grupo, né? E depois a gente faz uma transferência das pessoas entre os grupos. Mas se a gente calcula a fração certinha do total de participantes, a gente consegue achar a resposta que é a alternativa C. Essa questão aqui está sem maiores problemas. Então essa foi a prova de raciocínio lógico do ensino superior e vamos dar uma olhada na prova de informática. E já te adianto que a prova de informática não teve problemas significativos não. Então a gente não viu nesse momento possibilidades de recursos para a prova de informática.
Aqui ele pede alguns recursos do Word 2019. Eu acho um pouco sacanagem esse tipo de questão, porque o Word 19 hoje até nem é muito utilizado. Quando você adquire o Word, você já pega a versão 365, né? Então é difícil você ver exatamente como é que funcionava no Word 2019. Quando ele pega um recurso muito específico assim, é difícil de saber. Mas ele fala sobre mudar a borda de uma imagem, né, e redimensioná-la. E aí a alternativa correta é a alternativa B. Geralmente a gente usa essas alças de canto para redimensionar e também a gente vai ter essa opção de borda da imagem para formatar essa imagem. Alternativa B. Questão 22 é uma questão de funções em Excel. Aqui ele vai brincar com os símbolos de ponto e vírgula e 2 pontos. Lembrando que 2 pontos é intervalo e ponto e vírgula são células únicas. Então, se eu coloco soma B2, ponto e vírgula, B7, eu estou somando apenas B2 e B7. Se eu coloco ponto e 2 pontos, quer dizer que eu estou somando de B2 até B7. Então, nesse caso, eu tenho que somar de B2 até B7. Portanto, tem que ser 2 pontos. Aí, nesse caso aqui, eu tenho que somar C2 e C7. Eu não posso somar de C2 até C7 porque eu não posso contar o 4, né? Aliás, na verdade, eu tenho que somar só o C2 e o C7. Eu não posso contar nem o 3 nem o 4, porque senão não dá 2, né? E se eu somo só o C2 e o C7, dá 2 mais 0, 2. Então, no caso, tem que ser C2 e C7. E depois soma de D2 a D7, que vai dar os 10 que a gente tem aqui. Então, tem que olhar o valor e a descrição da fórmula. E a alternativa correta é a alternativa D. Uma questãozinha de Drive, ele pergunta sobre essas questões de armazenamento e compartilhamento do Drive. Ele fala que não é possível compartilhar arquivos PDF ou imagens, isso está errado. O Drive armazena somente arquivos do Google Docs, errado também. Permite o upload sem limite de armazenamento, né? Não há limite de armazenamento para quem usa a versão gratuita, é errado também. A alternativa correta é a alternativa D. A gente consegue dar permissões a arquivos de forma muito fluida por lá. Questão 24 é uma questão de funções também, no Excel. Aqui veja que ele está calculando apenas a média de A1 e A5. A média entre 3 e 5 é 4, né? A gente já fica entre a alternativa A e D. Depois ele pega a média de B1 até B5. Então, de tudo isso, 5 mais 3, 8, mais 2, 10, 12, 15. 15 dividido por 5 dá 3. Então, alternativa A, sem dúvidas. Para inserir imagem no documento, a gente usa a alternativa B. Aqui é formas, aqui é ícones. Então, não é isso que a gente quer. A alternativa B é a correta. Questão 26, fórmulas mínimo e máximo. Mais uma vez, ele vai tentar confundir o candidato com ponto e vírgula, ao invés de 2 pontos, né? E a gente tem que ver o que se encaixa, mas nesse caso a gente tem que usar 2 pontos mesmo. Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão sobre o Teams, ele faz algumas afirmações. A plataforma permite chamadas em grupo, dependendo da configuração, permite a gravação e transcrição. Perfeito. Oferece recurso de compartilhamento de tela. Perfeito também. Edição de documentos no Teams também a gente consegue fazer pelo Office. Correto também. Então, todas estão corretas, a alternativa D. Aqui na 28, ele apenas descreve errado nessa terceira. Ele fala que o hífen é usado para destacar palavras-chave. Na verdade, o hífen é usado para remover palavras da busca, né? Então, é exatamente o contrário e por isso a alternativa D é a correta. Penúltima questão. Essa aqui era um pouco confusa, se a gente não tiver familiarizado com o Gmail, a gente acaba errando. Mas lá a gente tem esses tipos de fonte aqui, menos o médio. Na verdade, o médio lá é chamado de normal. Então, alternativa D. E última questão, questão sobre um atalho muito específico para capturar partes específicas de páginas web. Então é um atalho muito específico do Edge, né? E a gente tem até um pouco de dificuldade para memorizar esses atalhos muito específicos, mas aqui o atalho é a alternativa B.
Então, de fato, na prova de informática, a gente não teve muito jeito de questionar nada, né? A prova estava muito redondinha, muito bem feita, bem escrita também. Então, pelo menos é a nossa impressão. Se você tiver visto algum problema, deixa aqui nos comentários que a gente pode discutir. No mais, lembre-se, tem interesse nesses recursos que a gente mencionou aqui, preencha o forms que está na descrição do vídeo, e lá tem descrição o preço que a gente cobra e tudo mais, para a gente entregar um serviço e um recurso de qualidade para você. Deixe comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou, se foi útil para você, como é que foi a sua prova. Tudo isso é muito importante para nós aqui. No mais, muito obrigado. Espero ver você em breve. Até logo e falou!